Alô, alô, estamos ao vivo? Bom, acho que sim, pelos indicadores aqui estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas, o nosso podcast de bate-papo, de conversa, de entrevista, né? Eu considero que a entrevista é aquela coisa, papo, né? Que tem um sentido, né? Tem começo, meio e fim, por mais que eu não roteirize exatamente. Não é esse papo ao léu que ficou famoso por aí em alguns podcasts, né? Talvez vocês devem estar sabendo disso. O Telefonemas é um pouquinho diferente, mas sempre muito especial, sempre com um convidado muito nota 10. E hoje aqui, para variar, não é diferente. Iago Vinícius, Iago que eu conheci como? Porque o Iago fez uma coisa que você deveria fazer. Ele escreveu elogiando o Telefonemas, falou que é muito Escrevendo e legal, enaltecendo. enalteceu, e eu falei assim, deixa eu ver quem é esse Iago. E descobri que o Iago é roteirista, conteudista, né? Depois ele vai explicar melhor esse termo pra gente. Trampa aí com Brainstorm, com Mamilos Podcast, que vocês devem conhecer, o Cinemático também, podcasts bem conhecidos aí, né? O Iago é um trabalhador ali da B9, né? Inclusive, B9, nota a gente aqui, ó, telefonamos aqui, ó, dando bobeira aí, ó. Mas eu não vim aqui pedir emprego, vim aqui conversar com o Iago, porque é um cara que parece ter uma história muito legal. A gente vai conhecer ele agora, nessa próxima hora, 2 horas. Vamos ver quanto que o Iago está disposto a conversar aqui com a gente. Que você sabe também que telefonemas não tem horário. Conversa vai embora. Vamos aí. Iago, seja muito bem-vindo, cara. E primeiro de tudo, sim, se apresenta. E aí a gente começa assim. Como que é isso? Roteirista, conteudista? O que você faz exatamente lá na B9? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Imagina. Boa tarde ou boa noite, boa madrugada aí para quem está ouvindo, seja que hora que Opa. for. Então, sim, antes de mais nada já, comece a divulgar o podcast e tal. É importante a gente fortalecer a galera. Adoro o jeito que você faz, desde que você entrevista, o que você montou aí. Principalmente pelo meu emprego mesmo, né? Então, eu sou... exato. É um jeito de fazer pesquisa, na verdade. Boa. Então eu sou aí, fico caminhando nesses polos, né? Eu sou meio roteirista, meio pauteiro, meio conteudista, fica uma coisa meio... Tudo que é texto manda para mim lá no B9. Tenho 26 anos, né? Moro aqui em São Paulo. E aí o que eu faço ultimamente, o meu trabalho ultimamente tem sido ficar à frente desses podcasts de mesa, que são os grandes podcasts do B9, né? Que é o Mamilos, o Braincast, o Cinemático. E aí o meu trabalho é deixar o pessoal muito nutrido. É uma grande marmita que eu faço, assim, a pauta de um podcast de mesa, porque, enfim, é bacana a gente sentar, conversar, trocar ideia e tal, e o podcast ele nasce muito nessa característica, só que a gente se entende como veículos de comunicação, tem pessoas que se informam a partir da gente, então a gente precisa ter um compromisso sério, até porque o Mamilos, por exemplo, é jornalístico, o Braincast analisa muito o mercado e tal. Então a Tem gente uma precisa ter uma responsabilidade, né? Exato, não pode falar Não é qualquer que, coisa no ar. Assim. aliás, antes que me confundam, os podcasts que eu tava mencionando não são esses, é aquele outro lado, aquele cara lá que fala tal conversa de bar, né? Porque eu acho que os podcasts da B9, especial esses três, são podcasts que você tem a sua figura ali, né? Que é a pessoa que deixa as pessoas a par de tudo, né? Então você não vai falar uma bobagem ali, pode até rolar, às vezes o erro é sempre possível, mas você tá com a base de dados ali pro cara falar, pô, não, mas isso, não é aquilo, vamos aí, né? Que é uma responsa, que é importante, né? É isso, e a gente, enfim, todo dia a gente pega um assunto completamente diferente, assim, então a gente não fica muito navegando no mesmo espaço. Então você pega o Mamilos, os últimos são, um é comportamento, outro é psicologia, aí vai para economia, política Nossa. internacional, ambientalismo, então a gente precisa toda hora fechar uma caixinha, abrir uma caixa de novo universo e mergulhar nele de cabeça, assim. E aí, como os meus chefes estão muito ocupados fazendo uma empresa e podcasts e um negócio e coisas, eles precisam de alguém que consiga parar e mergulhar e prestar atenção nessas coisas e compor textos que façam sentido, consigam passar uma mensagem que não seja uma coisa na hora, enfim. E a gente está cada vez mais satisfeito aí com os Que resultados. massa. E aí eu acho que muita gente pode olhar para o seu trabalho atualmente e pensar, pô, o Iago deve ter alguma formação jornalística ou, não sei, talvez o campo do marketing, que aí a publicidade vira redator, vai mais para a criativa. Eu investigo aqui no seu LinkedIn que o senhor é formado em letras, tem Eu curso sou... técnico Uhum.
E tá agora fazendo bacharelado em economia, é isso? Eu sou doidinho, viu? Sou bem doidinho. Acho que por isso que me chamaram. Falaram, esse menino aí, ele topa o que aparecer na frente. Como que Que você, minha... como que o curso de letras te levou para essa área? Tenta explicar assim É pra difícil gente. explicar. Não, eu quando eu decidi que eu ia prestar letras, enfim, vindo de escola pública e tal, foi uma coisa, eu estava fazendo meu curso técnico em automação industrial, eu queria ser um engenheiro Uhum. mecatrônico, e aí fui estudar na escola técnica e tal. E Era o que aí você eu me queria de peguei. verdade, assim, era tipo Oi? sonho. Era um sonho Era real. tipo, minha meta, assim, eu tinha traçado meu Aham. objetivo, sabe aquela coisa, 5, 10 anos e tal. É, E Como que mudou tão aí, radicalmente? cara, mudou porque eu estava no começo do curso técnico, cheguei ali, era a hora da verdade, eu vi que eu odiava tudo aquilo, não estava nem um pouco na vontade de fazer circuitos eletrônicos e tal. Saquei. E eu me pegava assim na aula de desenho técnico, eu ficava no fundo da sala lendo livro de estudando para vestibular e descobri que eu era apaixonado por literatura, assim, e tal, eu decidi que eu ia fazer letras. Até porque, enfim, né, a gente precisa, não dava para pagar uma faculdade na época, então precisava Uhum. passar, né? Precisava, precisava dar certo, assim. E aí eu fui para letras, nessa coisa, nesse afã de amo literatura, vou lá, vou estudar. E a galera chegava para mim e falava assim: então você vai ser professor. E eu falava, não, mas eu não estava pensando bem no que eu ia fazer, assim. Não foi um bom plano, na verdade. Hoje eu olho para trás, eu acho que eu não. Minha mãe quase não deixou e ela estava certa, assim. Não é por aí, não. Mas eu sabia que eu não queria, que eu não queria dar aula, respeito muito, tenho admiração eterna pelos professores todos. Muitos amigos meus viraram professores e tal. Mas eu Aham. queria lá fazer outras coisas que eu não sabia o que era, assim. Graças a Deus foi uma escolha certa. E aí eu comecei a trabalhar a outra ponta, né, da carreira de letras são as editoras. Comecei a trabalhar em editoras. Nisso de editoras eu fui virando revisora, consegui um estágio na prefeitura de São Paulo e aí eu fui trabalhar como revisor na coordenação das bibliotecas de São Paulo. Era revisor do site deles. E aí comecei a mexer com as publicações, os livros, tal. E aí eu ficava na mesma salinha do setor de programação cultural das bibliotecas de São Paulo, que tem um grande setor de programação, são 50 bibliotecas, não sei quantos pontos de cultura, tal. E ali tem uma verbinha, um orçamentinho bem fininho, assim, bem magrinho, onde você consegue contratar teatro, show, tal, sarau. Eu achei aquilo Aham. excepcional, assim. Uma potência, né? Exato. Eu vi muito, eu sou muito sempre fui muito de show, de ir pro pagode, assim. Então a produção cultural sempre fez brilhar muito meu olho, assim. E era um caminho possível. Ali eu vi uma porta de entrada. E aí eu consegui passar para lá também um programa Jovem Monitor lá, que é quase como se fosse estagiário também. Fiquei um ano lá dentro, só que aí já começa esse karma, assim, eu falo que é um karma, porque toda vez eu tento fugir da comunicação e acabava em comunicação, sabe? Volta. Ah, volta. Então eu tava lá contratando, fazendo processos jurídicos, pegando documentação, o pessoal falou, você é menino, faz as redes sociais aí. Aí eu comecei a fazer redes sociais aí. E quando eu tava fazendo redes sociais, comecei a estudar. Nisso que eu comecei a estudar, eu consegui, fui trabalhar em agência, fiquei quase uns 2 anos trabalhando em agências que faziam comunicação para a cultura. Então, trabalhei muito com artistas, com grandes cantores, depois trabalhar com teatro, com espaço cultural, artes visuais e tal. Naveguei muito por essa área, sempre tentando ser produtor, nunca conseguindo, sempre voltando para a comunicação com as muitas Quase, pernas, quase. assim, sempre batendo na trave, E, e disso, e aí, em algum momento eu me entendi, falei, bom, tô aqui na Letras, comecei a trabalhar em agência, aquela coisa de agência não dorme nunca, então não me formava nunca na letras, mas estava lá empurrando com a barriga, só que eu falei, cara, eu preciso começar a me entender como uma pessoa de conteúdo, então. Legal. E aí fui mesmo de cabeça, assim, trabalhar em marketing, em faculdade, fui trabalhar com gerenciamento de mídia para banco, para eletroeletrônico, fazer feirão, tal, não sei o que lá. Até que nessas andanças eu caí. Eu conheci o Carlos Merigo nesse meio do caminho, o Carlos Merigo, que é o grande, foi o criador do B9, a gente fez um trampo. E uma coisa muito assim, eu cheguei lá, assim, de última hora, sou sempre essa pessoazinha que, sabe, tipo, pega a última vaga, entra lá, fica lá no cantinho e tal. Mas por alguma razão ele foi com a minha cara, assim, ele achou que tinha alguma coisa Bom interessante. demais. Então, graças a Deus sempre tem essas oportunidades aí, sempre que alguém cruza no caminho e muda toda a história, assim. E aí passou o tempo, eu fui trabalhar para o PT, teve aquela campanha
cretina, né, de 2018. Putz, não, só para quem não sabe, enquanto eu tô escutando o Iago, eu tô dando aquela olhada no currículo dele aqui, né, no LinkedIn, que agora eu virei uma pessoa de LinkedIn, né? E tem, né, Incrível, né? pô, É um jeito campanha de contar a história presidencial, meio faz pensar, assim. campanha presidencial Fernando Haddad 2018. Quem lembra, né? Que tinha o professor lá para ser votado, hein? O dia E, que nunca acabou. e pior, né? Não é só que o Iago trabalhava na campanha. Ele operacionalizou o site oficial da campanha e canais como WhatsApp e denúncias de fake news, cara. Você trabalhou, tipo, na coisa mais que em alguma medida decidiu a eleição, né? Cara, é que assim, eu nunca sei o que eu tô fazendo, né? Eu nunca sei. Aí as pessoas iam falar assim, pô, não, precisa de alguém pra ir lá fazer WhatsApp e tal. Eu falo, vou lá. Aí depois sai aquela notícia da Folha, o esquema, disparo. Eu falei, caramba, tô eu aqui, uma meia dúzia de pessoas com umas máquinas milionárias e tal. Contra umas máquinas milionárias. Contra umas máquinas milionárias, exato, não tinha máquina nenhuma, viu? Era tudo na mão mesmo. A gente conseguiu, enfim, resultados bacanas e tal. Mas, até por isso que, enfim, acabou a campanha presidencial, fui trabalhar no PT mesmo, fiquei lá na comunicação deles um tempão, assim. E aí, no final de 2019, eu tinha muito uma coisa, eu sempre falava, não, eu tô aqui, tô no PT para fazer a live do dia, para fazer a cobertura de live do dia que o Lula for solto. É isso que eu quero fazer, eu quero estar aqui, é para escritar, não sei o que lá. Mas foi incrível, assim, que eu lancei tanto pro universo que o Lula saiu, eu fiz essa live, eu lembro certinho que eu tinha uma folga que eu tinha marcado, que eu ia mudar de casa, cancelei minha folga, a mudança foi toda atarantada, aí teve um aniversário, o Evo foi preso, foi a pior semana da minha vida, assim. Mas na semana seguinte, o Merigo me mandou uma mensagem, falou, o que você tá fazendo da vida aí? Falei, assim, assim, assado. Ele, vamos tomar um café? Esse negócio de café comigo aí não dá. Quem me chamar para tomar um café vai conseguir o que quer comigo. Assim. Eu sou muito easygoing. Aí ele falou, não, vem aqui e tal. O B9 tinha acabado de se tornar se encarar como essa startup que, enfim, faz projetos de conteúdo, principalmente de podcasts e tal, estava expandindo a rede. Eles estavam começando a entender como é que ia fazer equipe, assim. Então foi muito esse convite, tipo, entra aqui pra gente fazer roteiro dos podcasts e tal. Só que até então quem fazia era a gente, então a gente não sabe como é que vai ser. Vamos descobrindo aí no caminho. E aí estamos aí já, vamos fazer 2 anos desse caminho aí, graças a Deus. Mas porque essa história. O que ali você pode contar isso, embora você tenha chegado já nesse momento? O que mudou no caminho da B9 para foi o estouro do Mamilos mesmo? O que mudou assim? Porque eles estão trabalhando há muito tempo na área, mas é o que você falou, né? Nesses últimos 3, 4 anos mudou de perspectiva, né? Porque o Mamilos especialmente ficou muito grande, né? Tipo assim, hoje quando as pessoas pensam em podcast, ou pensam no Flow ou pensam no Mamilos, assim. Ou talvez agora em alguma coisa da Globo, porque a Globo chegou para disputar a parada pesadamente, mas quem tava aí antes grandão eram esses dois, né? Sim. Não, o Quer dizer, B9 é um tem os mais caso... antigos também, mas Sim. Tô falando dessa mas nova o Mamilos é turma. um grande benchmarking porque tentou, enfim, se repensar, assim. Mas o B9 é um caso, porque assim, o B9 existe há quase 20 anos já, né? Acho que bateu já 20 anos, inclusive. Porque o Merigo começou como um blog, quando começou os blogs lá atrás, era o primeiro blog de mercado que tinha, ele era um cara na casa dele fazendo umas coisas e tal. E aí cresceu, começou a entrar público, o B9 virou um veículo de comunicação, assim, e então virou empresa, já tem um tempo que era uma empresa. Só que aí começou, essa parte do podcast, ela começou meio subsidiária, assim, ela começou muito, muito do lado, sabe? Tipo, vamos fazer uma coisa a mais, é um recurso a mais. E aí, de repente, aquilo tava pautando o mercado, e saindo de veículos, e saindo sei lá onde, e ganhando prêmio. As apresentadoras do Mamilos foram lá para pro Pará, que pegou a parte ali que pegou fogo, enfim, foram ao Alter do Chão, fazendo uma cobertura ao vivo, no meio do olho do furacão ali. E ali eles precisaram botar a bola no chão e falar, bom, então agora a gente vai ter que replanejar tudo e vamos fazer isso. Tá nascendo um mercado, não existia. Tem uma coisa que a gente estava começando a fazer sem saber que ia ser um mercado, virou um mercado, e agora a gente precisa recriar tudo. E aí é aquela coisa, assim, a gente precisa vamos fazer virar uma empresa, só que isso não existe, né? Isso agora a gente vai ter que inventar nas nossas mãos, assim.
Então, simplesmente não existe, né? Não tem um guia, né? Não tem tipo um exemplo. Não, faz assim, assim, deve dar certo. Não. não, é uma dinâmica totalmente diferente. Não é igual a TV, não é igual a YouTube. A internet, porque mora na internet, né? O podcast, isso que eu acho maluco, assim. E aí tudo na internet é vídeos de 60 segundos, no YouTube tem que ser vídeos diários de 3 minutos e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí de repente surge uma mídia que não tem vídeo, a internet toda sentada em vídeo, tem uma mídia que não tem vídeo, a galera consome 2 horas daquilo, tranquilamente, maratona, tal, não sei o quê. Então é todo um hábito e você tem que ficar educando o mercado, você tem que ficar educando os ouvintes, tem que ficar educando você mesmo, né? Enfim, como Não, você vai se posicionar. e é aquela coisa, né, Iago? Quem previu? Porque assim, os podcasts estão aí há anos, né? É uma invenção vem de iPod, né? Vem desse lance do feed RSS que ninguém lembra, mas hoje as pessoas acham E, que podcast é um negócio que nasce dentro do Spotify, né? Então já tem não, a essa turma mentalidade baixava para ouvir no diferente. MP3, assim, né? Exato, era uma coisa pra você baixar lá no seu iPodzinho lá, baixava automático, tal, novo episódio, e virou isso, né? Tipo assim, quem previu que finalmente ia bombar? Porque, tipo assim, é isso que você falou, né? Não tem vídeo. Porque todo mundo. Hoje tudo é vídeo. Não é curto. Porque hoje tudo é Uhum. curto. E deu certo. Ninguém previa, né? Ninguém fala, não, é uma tendência, pode apostar. Põe seu dinheiro aí que vai dar certo. E aí tem uma coisa do B9 que eu acho muito bacana, assim, que é tipo, não, beleza, aqui virou mercado, tá bom. Então, agora, já que vai virar o mercado e a gente tá montando esse mercado, vamos fazer um pouquinho do nosso jeito também. Então, a gente Sim. tem umas ideias, uma aspiração, assim. Agora, a gente está começando a fazer, por exemplo, no meio do podcast, no meio do Mamilos, você abre e você vai ter uma minissérie de ficção ali dentro, sabe? E as meninas contando um conto. Saiu agora a minissérie 95%, que é, enfim, uma paciente de câncer de mama fazendo a terapia dela. Então, tem toda uma questão de, bom, já que não existe, então vamos testar tudo que dá, assim. Interessante. E para mim é o que faz eu gostar muito do meu trabalho, que cada momento é uma coisa diferente, cada situação pede uma coisa diferente, chegam projetos de todas as partes, assim, fazendo a mesma coisa todas as semanas, que são os mesmos 3 programas que eu faço, aliás, são 4, né, 5, dependendo do que vai Da rolar, semana. eu consigo fazer muita coisa, assim, uma análise de mercado e uma análise de formatos e tal. E aí eu começo também a me entender como um roteirista, né? Como um criador de pautas, tal, que eu não era. É o que você falou, eu não vim de jornalismo. A experiência máxima que eu tive de redação, assim, foi no PT, que era na mesma sala a redação do site, mas nunca fui de redação. Nunca fui de hard news e tal. Mas é o que eu gosto de fazer e é como eu sei ver o mundo, assim, né? Então eu Você se sei. encontrou, né? Basicamente. Exato, exato. Eu sei Meio pegar que. coisas e montar uma história. Então, que bom que eles encontraram esse valor em mim, assim. Que eu posso fazer. A única coisa que eu sei fazer, que é essa. Não me chamem para fazer mais Muito nada. bom, muito bom. E aí, voltando no passado, a gente tá falando bastante da B9, mas queria falar mais do Iago e mais do Iago até antes disso, né? Porque, como você falou, você veio da escola pública, conta um pouco assim da sua infância, sua adolescência, o que que você sonhava, o que você gostava de fazer na escola? Foi um período difícil, foi um período fácil? Lembranças, assim, o que que você lembra? Cara, a minha trajetória é uma trajetória. Não vamos dizer infelizmente, né? Mas assim, ela é realmente muito comum dos jovens negros no Brasil, né? Eu sou filho de mãe solteira, minha mãe tinha que trabalhar muito, assim, para conseguir, enfim, trazer o sustento e tal. Aham. Mesmo por mim e pelos meus irmãos também, eu tenho mais 2 irmãos que são muito mais novos também. Tem um episódio de Todo Mundo é Cris que ele fala: quando o número de filhos ultrapassa o número de pais numa casa, o filho mais velho começa a adotar uns filhos, assim. Então, minha infância foi meio isso, foi meio adotando meus irmãos. Massa. Graças a Deus a gente nunca passou necessidade, nunca faltou nada, e minha mãe sempre, para ela, era sempre uma coisa muito forte, assim, sempre uma consciência racial e de sociedade, assim, que ela não era engajada, mas que era muito da real, da vivência. Assim. Então, minha mãe sempre falou, olha, você vai ter que rebolar muito, você vai ter que rebolar mais que todo mundo, você vai ter que se lascar um pouco mais, ter que trabalhar mais, estudar um pouco mais. Mesmo assim, você não vai estar no mesmo patamar que os outros, não vai ter não vão te tratar da mesma forma que os outros, vai ter sempre essa diferença, vai ter que conviver com ela. E é o seguinte, assim, eu tô aqui que nem uma camela trabalhando,
fazendo plantão, minha mãe trabalha com enfermagem, sempre trabalhou, então ela fazia plantão, virava à noite, e você vai ter que dar certo agora, filho, porque assim, tá sendo um baita investimento aí. Caramba. Então, foi isso, enfim, vindo de escola pública e tal, eu estudava até porque eu gostava mesmo, era uma coisa minha, eu gostava de ler e tal. E aí, a gente sabe, né, como é que é a escola para essa galera que gosta de estudar. Ela é muito boa só no comercial do Enem, só, porque, enfim, a galera pega em cima, então apanhei muito, fui bastante torturado até na escola, era bastante roubado, assim, foi um processo muito violento, assim. E aí, me apegando muito nessa lição da minha mãe, assim, tipo, ó, mesmo assim, você vai ter que continuar. Não era um papo católico, assim, de, você vai ter que dar outra face. Não, era tipo, cara, você vai ter que ir lá e que aí depois lá na frente você dá uma rasteira no pessoal de volta. Mas toca o barco. E aí eu fui criando estratégias, assim. Então a galera que me batia, eu chegava e falava, não, pá, eu faço a prova. Então eu fazia, toda vez que tinha prova eu fazia 3, 4, assim. E aí tinha sempre alguém que me protegia, sabe, para não apanhar. Então, desde sempre fui aprendendo a criar essa estratégia, ser meio malandro, assim. E acho que isso que me marca como um todo, assim, porque eu sempre fui muito. Sempre tentei muito ficar. Me consolidar nos ambientes, sabe? Porque as coisas não estão dadas, as coisas não tão prontas para mim, né? E aí, enfim, consegui mestre estudar, consegui uma vaga numa escola técnica que tem um ensino um pouquinho melhor, tal. Lá, e aí isso foi minha sorte, assim, porque lá a galera é muito voltada para vestibular, pirada, então tinha essa coisa do vestibular. Ao mesmo tempo que eu via que eu não ia. Te deram um sossego. Oi? Aí você teve um sossego relativo, não tinha mais ninguém te enchendo o saco. Agora só tinha que realmente pegar firme ali, porque aí era aquela coisa da competição, assim, agora a gente vai ter que todo mundo passar. E eu comecei a perceber que, bom, eu não vou. Primeiro que eu não tô me dando bem com esse negócio de física, de química aí. Tô curtindo mais estudar outras coisas na minha vida aí. E eu vou ter que, enfim, ter que passar, vou ter que ir para uma faculdade. Minha mãe falava, eu não vou pagar cursinho para você de jeito nenhum, você vai dar um jeito. Se vira. E se vire. E aí tem uma coisa muito Caramba. maluca, que eu tinha uma amiga minha muito próxima, que ela gostava muito de um livro do Chico Buarque, que é o Budapeste, que ela era fã do Chico Buarque e tal, não sei o quê. E aí, um dia ela falou com a professora de português esse livro, elas ficaram conversando, e eu fiquei com uma inveja daquilo, mas uma inveja tão maluca, que eu catei, eu desci na biblioteca, eu li todos os livros do Chico Buarque, eu lembro que eu não tinha fone no computador, eu juntei R$ 15, comprei um fone, ouvi a discografia do Chico Buarque inteira, que eu queria muito saber tudo do Chico Buarque, assim. E é muito maluco olhar esse retrospecto, porque foi meio que foi minha primeira tarefa de pesquisa, assim, né? Que eu mergulhei no acervo, fui lá, entendi uma obra, comecei a costurar uma coisa na outra. Aí eu fiquei chato pra caramba, eu só queria falar dessas coisas, assim. Só queria Porque falar de você literatura. sabia que o Chico Buarque, É não sei o isso, é quê, em isso. Precisava dar aquela carteirada. 68. Assim. Me achando assim o diferentão, né? Você chega lá na Fefeleste, a galera só quer saber mesmo, Chico Buarque, Novos Baianos. Aí eu cansei um pouco. Falei, agora eu quero ficar longe de vocês. Assim. Chega. Chega. Vou voltar a ouvir meu pagode e tal. Mas aí eu tinha essa coisa, eu não gostava de ler, eu nem gostava nem de ler os livros, na verdade, que eu tinha que ler para os vestibulares. Mas eu gostava muito de analisar aquilo. Eu gosto muito de como a literatura vai contando as outras histórias, sabe? A história da sociedade, a história daquele momento econômico. Então eu gosto muito de como ela revela as coisas sem dizer. Acho que isso é o que mais me toma na vida, assim. Eu gosto muito de quando uma coisa é outra, na verdade. Descobrir qual que é essa outra coisa, sabe? Que deu truco por trás. Eu sou essa pessoa muito desconfiada, assim. Tá falando hoje com uma grande amiga minha, que eu tava nessa, nossa, alguém foi lá, me mandou um emoji hoje. Falei, o que esse emoji quer dizer? Às vezes é só um emoji, né? Mas eu fico procurando ali um código esse emoji de foguinho que me mandaram aqui? O que é esse foguinho aí? E aí eu vou para a faculdade, não sabia o que eu queria fazer com aquela faculdade também. Que achei que queria ser pesquisador, não dava certo para mim aquela vida de ficar lá. Porque eu também, se eu me especializar muito numa coisa, eu não gosto, enche meu saco. Assim. Você vê que eu mudo toda hora de profissão também. Não é que eu mudo só de emprego, eu tenho que mudar de carreira e tal. Porque. É legal isso. Eu É ficava difícil, mas é legal. É difícil. Mas eu ficava na letras lá, comecei a pesquisar, era assim, proposição, então vamos estudar a proposição para um ano naquilo, mergulhado tal. Tem seu valor, mas não era minha, assim. E eu percebi que eu queria mesmo ir trabalhar, ir para o mercado tal. E aí, quando eu fui também, eu não parei mais, assim, porque tinha aquela coisa.
eu estava entrando, não sabia o que estava fazendo, comecei a fazer redes sociais, mas nunca trabalhei, nunca estudei publicidade, não sabia as técnicas, não sabia os nomes, não falava inglês, e você estava naquele ambiente, então era muito uma coisa, tipo, preciso estar o tempo inteiro ligado para não perder o bonde da história. Uhum. E aí nessa eu acabei ficando. Hoje eu acho que hoje eu posso já me livrar um pouquinho desse impostor, um pouquinho, assim. Não posso também confiar muito nele, não. Mas nos últimos tempos eu tenho conseguido achar uma coisa autêntica minha, assim. Acho que passei muito tempo vendo o que os outros faziam, tentando fazer para agradar os outros, tal. Agora acho que eu encontrei um ritmo. Eu nunca entendia porque as pessoas me contratavam, na verdade. Era meio essa a minha questão. Tipo, bacana que você me chamou e tal. Nossa, emprego dos Você não meus sonhos. acreditava. Não acreditava, nossa, trabalhar com a Rosa Soares, meu Deus, que incrível e tal. Mas eu percebi que era porque, na real, assim, não era lá o salário aquela maravilha, o emprego não era aquela maravilha, mas eu achava aquilo a realização do sonho, assim. E aí eu comecei a perceber que talvez a galera me chame porque eu tenha outras coisas a oferecer. Acho que esse estalo ele vem muito do podcast do Brown, por exemplo, assim, porque ele traz muito uma outra forma de fazer tudo, né? Fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. E aí eu percebi que às vezes dá para fazer a mesma coisa. É bem impressionante. É muito impressionante, assim, que ele faz. Isso do Brown é muito impressionante, porque quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer um podcast de entrevista, eu fiquei muito confiante, porque eu falei, pô, é ele fazendo qualquer coisa, né? Tipo assim. Um papa, né? É igual quando ele falou que ia ser ator, que ia fazer o Marighella. Tipo, eu fiquei meio assim, tipo, pô, será que é uma responsa, né? Porque vai ser um filme grande e tal, seu primeiro papel. Mas a gente nunca viu, né? Infelizmente, mas as notícias que a gente tem é que era um bom trabalho, né? Então você fala, pô, onde ele encostar, ele vai fazer direito. E é muito louco isso. É o que você tá falando. O que mais pode se inventar no podcast de entrevista? Que é o formato que tá mais exaurido, né? Porque, tipo assim, o Telefonemas era quase um dos poucos em 2018. Em 3, 4 anos aí, a coisa mudou, assim, o podcast mais popular é de entrevista, tem 200 de entrevista, com vídeo, sem vídeo. E aí, tipo assim, pô, ele vai fazer um podcast de entrevista. Mais um. Putz. E aí? O que isso significa, né? E é completamente diferente dos outros. Ele alcança coisas que os outros não alcançam, né? Tipo, de repertório, de convidados, e às vezes até convidados que são muito. Que até. Acho assim, dá pra falar que ele trouxe pouca gente repetida, gente que já estava circulando, mas os que já eram repetidos aparecem lá de um jeito novo. Né? Então, é muito foda isso, né? Na minha opinião, aí, é o melhor podcast do ano por esse fator. Tipo assim, não, mudou o jogo. Né? Não, você nunca veria a Ludmilla dando aquela entrevista que ela deu. Exato. Aquilo ali aquela conversa dele com Lázaro e a Thaís, aquilo ali, os três estão. É o Fursome dos sonhos, assim, né? Foi. Não, Nossa, todo mundo foi dormir pensando naquilo, assim. Mas. Não, e é muito. Esse com a Thaís, por exemplo, que é muito louco, né? Porque, por exemplo, é um raro momento que você vai ver os dois mais que desarmados, mas desarmando o Brawl também, né? Porque assim. É isso. Ele se bota pra jogo, né? Pra mim a hora mais forte é a hora que, tipo assim, o Brawl. Porque tem isso, né? Tem essa coisa. O Brawl se coloca muito como ele ali, mas acho que, assim, ao longo dos episódios, ele foi aprendendo a ser entrevistador no sentido assim. Eu vou perguntar coisas que eu já sei a resposta. Eu sinto que no começo ele não fazia muito isso. No começo ele era mais. Conta aí. Depois ele foi percebendo que ele poderia fazer isso. Aí quando ele começa a fazer, é muito louco, porque assim, a reação de um entrevistado comum, de uma pessoa comum, é respeitar esse papel, né? Como ele é o Brau, e como o Lázaro e a Thaís Teori, tipo, eles dão risada, né? Fala, pô, Brau, você sabe a resposta. É isso. Né? Não vem tentar, né? Me clausurar, não. Vem me lançar essa, você sabe o que acontece, você vive o Brasil, né? E aí você vai obtendo essas coisas muito especiais, né? Realmente. É muito, não, muito louco tem isso. Essa coisa. Que é isso, eu sou completo, como eu falei, não fui estudar. Mas tá estudando o tempo todo, né? Isso que é o louco. Mas, por exemplo, entrevista. Cheguei aqui, fui falar, vou fazer roteiro de podcast, tal, beleza, vamos lá, uhul. Sentei lá e falei, mas como é que eu faço um roteiro de entrevista que eu nunca fiz na minha vida? Porque todo mundo diz, né, que tem as técnicas da entrevista, tal, não sei o que lá, aquela coisa enorme, imensa.
no B9, enfim, o pessoal lá é muito generoso, o pessoal sabia muito, me conhecia, sabia qual que era a minha trajetória, eu sabia que eu nunca tinha feito aquilo. No meu primeiro dia, assim, a Juva Lauer sentou comigo, a gente tinha que escrever uma minissérie, e ela cantou e falou, olha, roteiro eu faço desse jeito, você não precisa seguir meu jeito, mas o meu jeito é esse aqui, ela abriu uma caixinha para mim, assim, minha fórmula é essa, começo aqui, passo por esse ponto, esse, e termino aqui. A partir dali, eu adotei aquele modelo, depois aqui eu adapto e tal. Mas tem essa coisa da entrevista que a galera acha que é só sentar e levar assim. E sair resenhando. E esquece que tem que ter um caminho, que tem que ter uma trajetória. E é muito maluco, assim, porque eu faço uma pauta, um roteiro, esperando que seja um grande programa, mas eu não sento lá por eles, assim. A maior realização do meu trabalho são eles que vão fazer, assim, que vai deixar o programa interessante são eles, tá na mão deles. Tornar aquilo uma conversa e não só uma montagem de perguntas. Mas, por exemplo, o que difere um programa de entrevista de verdade de um Q&A, né, um monte de perguntas e respostas uma em cima da outra, eu acho que, por exemplo, que é autenticidade, assim. Então, acho que, por exemplo, o que eu gosto de ouvir aqui no Telefonemas, por exemplo, é que você é uma pessoa profundamente interessada nas pessoas, assim. Você sempre está muito interessado, você está muito presente, você está muito ali. Eu acho que o podcast, inclusive, ele dá muito certo, mesmo por conta disso, assim, porque ele é só... Ele é um mergulho na interessância das coisas, sabe? Tudo que a gente não estava mais prestando atenção, assim... Ele é uma chamada para a gente chegar. Eu sempre tento, quando eu vou fazer uma eu sempre penso o que você deve estar se perguntando o que você tem a ver com isso. Esse é o verso que vem na minha cabeça toda vez. Assim. Então, beleza, a gente vai falar do fogo no Pantanal. Tipo, beleza, estamos comovidos ali. Mas, a pessoa que está no apartamento dela, como é que aquilo chega nela, sabe? E aí eu tento fazer essa trajetória aí. E acho que o que o Brown faz no podcast dele é isso, assim, ele chega num ponto onde você é o convidado dele. Você consegue ver aquela dor ali, você consegue explicar, consegue virar e falar, putz, eu faria igual, ou não faria igual, mas eu sei de onde está vindo. E aí você consegue ficar mais íntimo, assim. O pessoal que apresenta podcast, não sei se você tem isso, mas eles comentam muito que os ouvintes se sentem muito amigo deles, assim, porque você vai trazendo a vida, porque é muito íntimo, você tá no ouvido da pessoa. Fala para todo mundo que quer falar de podcast comigo, fala, gente, você tá dentro do ouvido de alguém. Sim. A conversa vai ter que ter com essa pessoa, é muito íntimo. Isso é muito louco, porque é uma coisa que eu já fui desatento. Porque tem isso, como o Telefonemas não é profissional, né? Não é a minha. Não é o que eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria a ele, embora eu dedique muito tempo. Mas, por exemplo, edição é uma coisa que eu tenho que deixar em segundo plano muitas vezes, porque. Tanto que eu aprendi a fazer ele de uma maneira que ele fosse o menos editado possível. Vamos entrar numa metalinguagem aqui, porque eu acho que agora vale a pena explicar isso, assim. Porque é isso, eu falei assim, pô, eu não vou conseguir me dedicar à edição. Então ele vai ter que parar de ser editável. Ele tem que ficar o mais pronto possível. Tanto que a solução em vídeo, mais do que uma moda da pandemia e tal, é porque o YouTube, quando eu baixo o MP3, ele me entrega um som muito pronto. Então eu não tenho mais que ficar editando as vozes. Eu dou editada mínima e fica razoável. Até porque eu vivo repetindo isso, Telefonemas é justamente um nome que vem do áudio ser meio podre de telefone. Mais do que ser uma ligação telefônica. Muito bom, muito bom. Ele não tem aquele quentinho do estúdio, né? Não tem como. Porque a gente já avisa antes pra pessoa que tá ali, né? Tipo, a pessoa hoje a gente tem um microfone mais pá, e eu sei editar um pouquinho melhor. Mas quem ouviu o Telefonemas 1 ao, sei lá, o 80, cara, a minha voz é mais fina, porque o jeito que era captado. Então, tem várias nuances. Mas voltando a falar de formato, eu meio que já testei de tudo, assim. Eu fazia extremamente roteirizado, né? Quase esse que você falou, né? O que resposta à pergunta. Não, tipo, eu tenho que fazer o cara falar disso. Aí depois eu fico começando a perceber que, tipo assim, as perguntas que você... Talvez, se você só planejar a pergunta e não planejar como chegar nela, não é porque ela tá escrita que você vai conseguir fazer. Tá lá. Tem uma pergunta muito difícil que eu vou perguntar pro Iago, uma coisa muito delicada. Não vai rolar. Pode estar lá escrito. Se você não souber chegar, você não vai ter nem coragem de perguntar uma coisa difícil. E tem gente que não responde, né? Tem gente que não responde. Você pode perguntar assim, sujeito, verbo, objeto, a pessoa vai dar um jeito vai dar uma volta. E a pessoa evita. Aí depois eu fui
achando interessante esse formato que é o formato do Flow, né? Tô aqui evitando falar, mas é o formato do Flow, que é tipo assim, te coloco e falo assim, e aí, Iago, tá foda, hein? E vai, aquilo se sente por 3 horas. E em 3 horas você vai obter muita coisa interessante, mas você vai passar muita parte do tempo, assim, e eu vou falar, eu já gostei desse formato, eu entendo quem gosta, assim, eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade, que é, você tá trampando, sei lá, quem tem um trampo mais mecânico, por exemplo, que consegue fazer uma atividade sem ter que concentrar em som, que é, por exemplo, a experiência que eu não tenho, porque eu trabalho com música, então, tipo assim, eu não consigo ouvir alguma coisa enquanto eu tô trabalhando, porque ou eu tô em silêncio escrevendo, que é uma coisa que eu também não consigo fazer com som, ou eu tô ouvindo o objeto de trabalho, que é música. Então, tipo assim, não é o meu divertimento escutar conversas, mas eu entendo quem tem esse divertimento. Então, assim, eu fico pensando, para essas pessoas funciona. Mas eu também vejo, assim, hoje, agora falando da minha visão atual, muito criticamente uma conversa que não tem objetivo. Porque ela tá só te vendendo tempo. Então eu tô aqui te enrolando 3 horas, porque, ó, Vendendo iFood, pá, vamos comer um negocinho gostoso, ou e criptomoeda, já tem a sua? Tanto que, assim, eu posso fazer um doutorado depois sobre esses podcasts, assim, que tipo, assim, o maior papo deles é assim, quem tá ganhando dinheiro na internet? Pode reparar, nas pessoas que são convidadas e neles próprios como personagens, é esse papo, como enriquecer na internet. Porque a gente tá, mano, Brasil 2021, muito desemprego, todo mundo quer uma oportunidade rápida e fácil. Então, Influenciador virou um subemprego hoje, né? Virou um uma subemprego. Tipo, pô, se eu tivesse 5 mil seguidores e, sei lá, eu sou especialista em copo, já é um lance. Já faço uma publi, vou meter um publi aqui e tal. Então, eu acho que estou se aproveitando desse momento. Aí eu comecei a ficar mais assim, não, a conversa, ela vai continuar. Aí eu também fui aprendendo, assim, eu consigo conversar 1 hora sem ter roteiro, mas eu sei que o Iago trabalha na B9, tem uma noção dele, eu sei que ele é interessado em podcast, então assim, eu já tenho um roteiro pronto, né? Sim. E aí eu também percebi isso, não, ok, eu posso ter um episódio de 3 horas de vez em quando, mas eu também exagerar deixar a coisa sem objetivo e muito longa, também é desrespeitoso com quem tá ouvindo. Porque todo mundo quer ver o Get Back dos Beatles, que tem 6 horas, então ela não vai ter 6 horas para ouvir telefonemas. Sim, então, sim. Ela é cá. Aí você vai aprendendo a fazer. Por exemplo, o método do Brown, que eu acho assim, as conversas dele tem de 1 hora, 1 hora e meia, o do Lula. 2 no máximo, teve 2, porque aí é o Lula, beleza. Uhum. Mas as conversas têm ponto A e B, né? Então Sim. você vai daqui até ali e você sai satisfeito, você não sai. Putz, acho que não. Aí eu vou falar, tem episódio de telefonemas que quando acaba eu fico com a sensação, putz, não fiz o meu melhor. A conversa terminou ou meio engasgada, ou ficou meio. Putz, eu me perdi, fiz uma pergunta repetida. E o convidado nem percebeu e a gente ficou meio assim. E tem episódios que vão mais redondos. E é do jogo, né? Dias e dias. E você grava muito? Você grava 3 vezes por semana? Cara, acho que atualmente é isso, mas tem semana que vai mais, assim, ou menos. Então, né? Você não tem agenda, né? Você vai não vendo a pessoa, você vai gravando. Cara, isso é uma disposição à vontade. A gente tá mantendo isso de 3 por semana no feed, né? Uhum. Mas eu tinha uma. Como eu tava fazendo por vídeo, desincronizou os feeds. Então, teve uma época que eu parei de fazer 3 por semana, mas eu tinha como postar 3 por semana, porque tinha muita coisa antiga, né? Agora tá pareado. Então, agora, se eu quiser manter o ritmo de 3 por semana, eu vou ter que trabalhar 3 vezes por semana. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por exemplo, a de hoje, sim, a sua tá saindo. A gente tá gravando isso na segunda, terça tá no feed. Olha. Pra ter o episódio de quinta, eu tenho que fazer alguma coisa aí nesse meio tempo. Pessoal, liguem pro Vinícius, ele tá precisando. Respondam meus e-mails aí. Tudo. Mas isso é muito interessante, assim, porque. E aí tem isso também. Acho que por ser um podcast vivo, que é o que você está falando. Pô, esse elogio que você fez, eu gosto muito dele, porque é o que eu mais me identifico no momento. Porque teve uma hora mais cedo no papo que você falou, pô, quando a pessoa me contrata, eu fico meio. Mas como que ela me contratou? A minha sensação, como eu sou meu próprio chefe, às vezes eu fico com a sensação, por que tem gente que escuta o telefonemas? Porque às vezes eu fico insatisfeito, né? E a gente, mesmo assim, conversa que as pessoas gostam, falam, putz, mas nessa conversa eu não fui tão bem quanto você tá falando, que, sabe? E aí você fica meio inseguro. Mas a coisa também é naturalmente mutante, né? Porque, tipo,
muitas edições, e aí tem uma coisa, eu fui mudando ao longo do, tipo assim, né, assim, eu mudei muito, assim, não a personalidade, mas assim, postura política, ou o jeito que você vai encarar uma questão, não que eu fosse, não estou, acho que tão distante do que eu sou hoje, mas tipo assim, você começa a falar, não, vou falar disso, não, nesse assunto a gente tem que, por exemplo, a gente começou, por isso que eu me interessei muito quando eu descobri que você trabalhou nas eleições, porque o Telefonemas, ele começa acho que uns 6 meses antes das eleições de 2018, e a gente teve que lidar com isso no ar. Tipo assim, A história política não... acontecendo ali, passando na janela, né? Política não era um assunto do Telefonemas. Tipo, eu gostava de falar de arte. Os primeiros episódios são cantores e rappers, tipo assim, o Rashid, Kamal, eu gosto de cultura. Vou trazer um político aqui. Ninguém gosta de política. E a coisa transformando. Os episódios sobre política, quando tinham, eram os mais ouvidos. Eles falavam, peraí. Sim. As pessoas estão interessadas nisso. Sim. Você trampando como conteudista e roteirista, você também percebe essa coisa do humor? Porque aí, voltando, depois desse longo parêntese sobre a metalinguagem do Telefonemas, eu vou trazer uma pergunta pro Iago, que é a seguinte, ele me confessou antes do papo, assim, que ele mora no Twitter. Sim. Então eu fico pensando, como que é a sua cabeça para ser esse cara do conteúdo do roteiro? Porque aí a gente tá descobrindo isso na sua vida, né? Você sempre foi o cara ligado, né? Então, tipo assim, ainda que não seja o estudo formal, é um estudo. Sim. E você tem que estar pronto para, tipo, sei lá, ter a consciência de que, sei lá, às vezes você vai ter que, sei lá, avisar pro Merigo que uma frase tá pegando mal, assim, vamos supor. Sim, sim. Não, e ou, acontece, lá, a gente tá sabe, pra gravar minúcias, um negócio, minúcias, passa uma lei, uma normativa, eu falo, meu, vai mudar agora esse conteúdo, tal, vamos ter que refazer e tal. Que é isso. Porque assim. tem que estar atento, né? Tem que estar atento, tem que estar atento. Eu queria saber isso, como funciona a sua cabeça para estar atento a tudo, assim, tipo, porque a gente tá no centro da coisa, né? Então tá muito mais visível, né? Por exemplo, a gente tá aqui no underground. Se eu falar uma besteira aqui, não vai pegar. Fala uma besteira no Mamilos. Pô, o roteiro do Iago jogou a gente numa bomba assim. Aqui. Ferrou, né? Não, é uma grande crise, assim, é uma crise permanente, na verdade, na minha vida. Vou confessar para você, assim, porque é isso, né? Fazer roteiro, tá? Por mais que eu faça pauta, mesmo na pauta ela tem uma questão de roteiro, tem uma introdução ali que tem que estar bem amarrada, tal, não sei o que lá. E isso exige que você, enfim, se tranque no seu quarto, acenda uma vela aromática, aí você se inspira, tal, não sei o que lá. E eu não sou assim, eu não sou nada disso. Eu sou muito de ficar dando F5. 17 abas. Minhas colunas no TweetDeck várias, assim, tudo que acontece, eu quero saber. Fico atrás da Miriam Leitão o dia inteiro, assim. Então, é complicado, assim, eu fiquei muito tempo, inclusive, tentando mudar esse meu jeito de, tipo, cara, eu preciso aprender a me concentrar, preciso aprender a parar e fazer um negócio, tal, não sei o que lá. E só recentemente agora, assim, nos últimos meses mesmo, que eu entendi que não trabalhando, aí você falou, não trabalhando, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô me profissionalizando, assim, porque enquanto eu tô com uma ideia adormecida, eu tinha uma coisa que era assim, eu tô enrolando para fazer esse roteiro, eu não vou levantar para ir no banheiro, eu não vou comer enquanto eu não fizer esta porcaria desse texto aqui. E eu ficava lá me torturando e não fazia. Passava o dia, e aí mal, e enfim, depressão também que tem, então tudo se mistura, tá, tudo atrapalha. E recentemente eu entendi que, cara, às vezes precisa dormir com o problema, sabe? Então eu tenho isso, assim, às vezes tem um negócio, putz, eu tô aqui sentado, não sei o que eu vou fazer, eu vou dar uma volta, eu caminho no bairro, eu cochilo muito, meus cochilinhos de 20 minutos ali, ou então eu vou pro Twitter mesmo, vou olhar um pouco as coisas e tal, porque enquanto eu tô fazendo outra coisa, aquela minha demanda tá parada aqui no cérebro, e ela tá sendo estimulada por tudo que tá vindo, porque às vezes, um gancho para fazer um texto meu, eu procuro muito, eu funciono assim, cada um tem seu jeito de fazer, né? Mas eu funciono muito por gancho. Preciso muito entender qual que é o ponto que vai disparar todo aquele meu texto. E muitas vezes vai vir assim de um meme, vai vir de alguma coisa assim. Oxe, quantas vezes eu não começo um texto com... Esses dias a gente fez um programa que era sobre Instagram e autoimagem. Certo. Pô, tal, chamamos especialista de como distorce a imagem das pessoas. Aí fui fazendo, falei, gente, qual que é a história? Qual que é o gancho? O gancho tá dado, né? O nome do programa é esse. E fora dos stories, você tá bem? Porque aí eu consigo partir, sabe? Então, preciso... Para mim, funciona eu estar de olho em tudo. Porque aí alguma coisa eu vou tirar e vou fazer. Eu queria
eu queria... Eu ainda quero ter um pouquinho mais de espírito de concentração, mas onde eu mais produzo texto mesmo é, por exemplo, no celular, andando pela casa. Caraca! Muito, muito, muito. Queria muito. ter esse talento, na moral. Depois eu ouço, me gravo, eu ouço o que eu escrevi, porque tem que funcionar no áudio, né? Uhum. Mas vem muito disso, assim. E aí eu tô aprendendo agora a não importar processos alheios e entender qual que é o meu. É lógico que, assim, não vou recusar técnicas, né? Dicas. Agora eu tô indo atrás de curso e tal. Tem uma galera que eu tento muito entender como é que constrói, então eu vejo muito o Greg News, gosto muito do Antônio Prata, adoro Chico Felitti, um abraço para ele, o Thiago Rogério também e tal. Tento entender, eu fico ouvindo e tentando falar, mas como é que eles constroem? Qual que é a lógica para eles construírem esse roteiro e tal? Mas eu também tento agora dar um pouquinho mais de espaço para mim, para o meu jeito de pensar, meu jeito de fazer. E um jeito isso, assim, meio no miojo, assim, é meio macarrão instantâneo. Mas Isso, tá como você me devolveu bastante, isso que você falou me fez lembrar, assim, quando eu tava pensando no telefone, mas eu pensava muito nisso, tipo, não, deixa eu ouvir os outros de entrevistas para ver o que tá certo e o que tá errado. E teve um momento que eu falei, eu não vou ouvir mais nada. Eu sempre gostei isso muito. começa a te contaminar, você não faz nem o que você fazia e nem o que o outro tá fazendo, aí você fica no limbo. Você faz tudo mal. Uhum. Eu falei, não, você eu mesmo, eu sou meio gago, eu vou fazer uma pergunta que não é uma pergunta, eu vou começar a falar pra caramba e vou me perder uma hora. Então, tipo assim, eu fui me aceitando. Isso, Então, assim, tem dias que eu faço o programa dos meus sonhos, que é tipo, pô, só pergunta objetiva, aí a pessoa vai falando mais, e tem dias que eu me atrapalho e saio e falo. Eu não queria que isso acontecesse, mas acontece. Aí você vai lidando com isso. Mas eu acho muito legal também ter a cabeça ligada para inspirações. Por exemplo, a gente falou, você mencionou o Brown e o Brown mudou a minha. Eu percebi que eu tava muito assim. Pô, contei da sua profissão. E aí o papo ficava um pouco na profissão. Uhum. E aí ouvindo o Brown, que o Brown começa, pô, e sua cidade? Pô, ele foi entrevistar a Djamila agora. Eu nunca vi a Djamila falar tanto sobre Santos, porque o Brown só ficou perguntando em Santos. Exato. E aí, tipo assim, você fala, pô, mas a Djamila não estuda a cidade de Santos, ela nem mora mais lá. Só que ela foi passando toda a perspectiva dela, e você vai ficando curioso, pô, mas Santos é assim, né? Pô, tem esse cara. E você vai ficando interessado em uma outra. E a pessoa também vai se revelando, porque a pessoa também tá atenta nisso. E Até você porque vai o Brown, descobrindo coisas novas. como a gente falou, o Brown sacaneia muito, né? Então você nunca sabe qual que vai ser a próxima dele. Isso desarma também muitas pessoas. Que é isso, e Santos, tal, começa a falar de Santos. Ele, não, mas e a favela de Santos? Como é que tá? Pô, você não vai, você não tá pronto para isso. Você não tem seus dados, entendeu? Você não tem aí você vai ter que botar a cara. Então ele vai muito nessa, assim. Mas, e também Agora, entender que, assim, agora vai virar a moda do Brown, né? Todo mundo vai querer fazer e tal. E também não, não precisa ferrou. ser só isso. O Mamilos é um programa que ele não é direcionado a pessoas, ele é direcionado a conteúdo. Então, eu chamo você aqui, não é para falar da sua vida, é para você falar sobre algum problema É um específico. assunto, né? São pessoas de perspectivas diferentes que sentam e a gente tenta chegar no mesmo lugar e tal. E aí você entender como que você funciona e como aquilo... É o que você falou um negócio que eu penso muito, assim, que você fala, pô, esse programa não tá bom, eu sei que não tá bom, eu entendo tecnicamente que ele não tá bom, e as pessoas adoram isso aqui, essa porcaria que eu fiz, tá no ar, como é que pode isso e tal, vontade de apagar, e o pessoal continua ouvindo. Né? E aí procurar mesmo, entender qual que é o motivo que tá levando as pessoas para ver aquilo, porque às vezes as pessoas, as pessoas não sabem o quanto de um podcast é dependente da relação que as pessoas estabelecem com o apresentador, assim. Sim. O quanto, eu diria que assim, é 70% pelo menos, é o host. Então a pessoa ela vai ouvir porque ela está acostumada, você acaba virando uma pessoa no cotidiano dela, no café da manhã dela, assim. Se não sobe o programa, sente falta, tal. E aí você entende o que você quer, onde que você quer chegar, na verdade, né? Eu estava falando mais cedo que a gente tem uma questão de formatos num B9 muito grande, que a gente tenta inventar bastante e tal, mas é porque tudo precede uma pergunta que é: o que eu quero dizer? Tem algo que essa pessoa que eu vou chamar vai me trazer que eu não sei? Porque a minha entrevista você vai me contar algo que eu não sei. Se a Exato. pessoa só vai confirmar o que eu já sei, eu tenho esse direito.
Eu sei, mas eu vou chamar um especialista para dizer que o que eu sei está certo. É. Então, talvez não seja uma entrevista. A gente tem um formato, por exemplo, que a gente está chamando de áudio-reportagem, áudio-doc, a gente ainda está acertando o naming rights da coisa aí. Depois que acertar, eu vou registrar e vocês me patrocinam. Mas que a gente senta, o apresentador vai contando a história, a gente vai colocando, a gente faz uma entrevista grande com o pesquisador e a gente vai tirando trechos. É uma reportagem. E vai colocando trechos ali específicos, naquele momento específico e tal. Porque você precisa saber onde seu conteúdo precisa chegar. Aí você vai começando a entender quais são os formatos, assim. Eu percebo que tem muito é uma coisa muito de internet. As pessoas têm muito uma coisa tipo, vamos lá, agora então tudo é podcast, né? Então vamos lá fazer um podcast, não sei o que lá. Muito da estratégia comercial do B9, chega a marca querendo fazer acontecer, nosso comercial tem até uma prática, talvez, os manuais de negócio nem recomendem, mas pra gente dar muito certo, que é, calma, respira, vem comigo aqui, ó, 10. Opa, pra que você quer fazer podcast? O que você precisa? Qual que é a sua necessidade? O que tá faltando para você? Aí vamos ver agora se é um podcast. Se é necessário. Porque às vezes a galera vai numas e quer fazer, quer acontecer. O pessoal me pergunta, pergunta muito, né? Parece que sou famoso. Não, ou uma pessoa também pergunta, tipo, você não vai fazer o seu podcast um dia, tal, não sei o que lá. Eu não vejo essa necessidade agora. Eu não tenho algo que queira. Eu gosto de fazer as atividades lá que eu tenho pra fazer. Se eu fizer um podcast, eu vou falar dessas coisas que eu falo nesses programas, entendeu? Vai dar na mesma, né? Sei lá, eu tenho algumas ideias, alguns projetos que eu quero desenvolver. Isso que você falou é muito louco, porque assim, faz um tempo que eu tô afastado da parte mais de publicidade, porque a minha trajetória no jornalismo foi um pouco jornalismo, depois eu trabalhei com marca, né? Então você tá fazendo jornalismo dentro de marcas, né? Que tem várias questões, dá para fazer, tá? Se alguém tem dúvida, dá para fazer. Mas aí você é obrigado em reuniões de marketing, e aí é muito engraçado, porque em reuniões de marketing, eu não peguei essa fase, mas eu imagino que agora tá rolando. Algumas coisas vão aparecendo. Então, tipo assim, tal coisa vai ter Instagram, vai ter não sei o que. Eu imagino que agora toda a pauta, os caras, então, e vai ter o podcast, né? Você fala, pera aí. Bota um áudiozinho lá, bota o MP3 lá. Aí você fala, mas não foi feito pra isso. Sim. E aí você vai ter que brigar, porque, tipo. Porque agora. E aí, assim, e é engraçado você falar que a B9 tem esse cuidado, porque acho que assim, o que mais a gente vê é que a maioria das pessoas não tem esse cuidado, porque tudo tá virando podcast. Né? Depois tem essa parte que todo mundo esquece, e que é o grande pesadelo de tudo. E aí os números tão feios. Falar, e aí, quantos plays? Quanto a gente olha muito, por exemplo, para taxa de atenção, quanto tempo as pessoas ouviram, né? Quanto tempo as pessoas, se elas foram até o final, se elas não foram, ali vai aparecer. Aí você entrega o relatório, não valeu a pena, então investir em podcast não vale. Não, você não sabia que você estava querendo fazer da sua vida, você estava numa maluquice sua aí, e aí não vale mesmo. E é gostoso, assim, é gostoso trabalhar com marcas do jeito que a gente faz. Eu ia falar que é gostoso, ia falar que não é, porque não pode romantizar o trabalho, tal, não sei o que lá, e aí tem essa polêmica, tal, não sei o que. Foi uma coisa que eu aprendi ouvindo o Calcinha Larga, as meninas Calcinha Larga, que elas falam, cara, eu falo pro meu filho que eu amo o meu trabalho. Então, agora tem essa coisa, né, que você não pode mais falar que você ama, tal. E eu não amo, eu não romantizo, mas assim, é uma coisa que eu sei fazer, é uma loja que eu gosto de operar, e aí, dentro desse contexto de que eu gosto de operar nessa loja, é gostoso trabalhar. Aí eu posso falar que eu amo. Eu amo o que eu faço, eu acho uma bosta que o mundo seja assim. Mas se eu pudesse, no comunismo, fazer isso, eu fazia. E aí é gostoso porque a gente, o podcast ele é um produto que ele não é instantâneo, ele demora muito tempo, então a gente vai ver lá um programa 6 meses depois, ele subiu os plays 40% às vezes, tal. Eu não faço relatório não, mas como eu tô estudando economia, tá, eu gosto muito de dados, assim, então eu fico me metendo lá, olhar os números, tentar brincar de análise, assim. E aí eu fico vendo essas coisas, né? E aí... Então ele é uma cauda longa e nem sempre é sobre números de plays, né? Nem sempre é sobre quantas pessoas ouviram. Sempre, às vezes é sobre o conteúdo que você vendeu, assim, que é um conteúdo que você vai ter para sempre. Ele vai estar lá. Então, às vezes você conta uma historinha que em um mês vai ter 200 pessoas ouvindo. Mas vai estar lá no seu site, na home, toda vez que alguém entrar, a pessoa vai dar play naquela historinha, vai gostar daquilo, tal. Isso é uma coisa que eu fico de cara, cara. Ele é perene, cara. Ele cresce, depois de um tempo ele vai ganhando mais valor ainda, tal. Então é gostoso que a gente consegue trabalhar um pouco mais. A gente precisa vender geladeira. A gente não precisa vender saldão no podcast.
pode vender outras coisas, pode falar de outras coisas, de coisas que importam e tal. Então é uma experiência bacana por conta disso, assim, a gente consegue dar mais liberdade. Aliás, fica a minha dica aí, você da publicidade, quando for investir em podcast, pensa a longo prazo, porque isso que o Iago falou é muito real, assim. Sim. Eu imagino quanto o Mamilos, que é muito famoso e tem esse cuidado de ser a longo prazo, porque no Telefonemas, que é muito menor, e tipo, isso é uma coisa que você falando de entrevistas, eu também, uma coisa que eu fazia muito no começo era assim: ô Iago, o que você vai fazer essa semana? Ah, tô fazendo um evento e tal. E eu fazia algumas entrevistas com essa abordagem. Tipo, semana que vem esse papo não vai fazer mais sentido. Sim. E é um erro, porque assim, quando a gente foi crescendo, eu olho alguns dados, por exemplo, do Spotify, e é muito louco, porque assim, tem semana que, sei lá, 50 episódios foram ouvidos, pelo menos por uma pessoa. A galera maratona. Maratona. Eu mesmo maratono. Eu tô com esse hábito agora. Que eu pego um podcast e eu vou ouvindo tudo. Aí você vai ver, tipo assim, pô, esse episódio que eu fiz ano passado teve 5 views, mas tipo assim, pô, mas essa pessoa não tá em evidência, ninguém tem esse link, como que as pessoas chegaram lá? As pessoas chegam. Então tem que estar bem feito, tem que estar entregue bem, porque vai chegar a qualquer momento. E aí é muito louco, quando você começa a olhar os episódios assim, ao longo do tempo, todos vão ficando com audiência alta, mas às vezes assim, um ano depois. Então você fala assim, pô, por exemplo, o episódio mais escutado do Telefonemas, aqui ó, é com a Rita Von Hunt. Ah lá. É um episódio que bateu 1000 plays muito rápido. Foi minha colega na USP, inclusive. Ah, é? Que legal. Deu bem mais certo que eu, aparentemente. Campos diferentes, sucesso é relativo. Sucesso é relativo, sim. Mas eu acho muito louco isso, porque ela tem um número muito alto, aí eu fico pensando, pô, acho que a gente nunca vai bater esse número. Aí eu comecei a notar que vários episódios estão chegando lá, devagar, mas estão. E aí, sei lá, a qualidade, não sei se as pessoas, como que é a questão da qualidade, né? Isso é mais difícil de aferir. Sim. Mas ninguém reclamou até agora. Mas isso, essa questão perene, por exemplo, muda muito a forma que a gente pensa no nosso podcast, por exemplo. Então, Mamilos, a gente sempre parte do debate que está rolando naquele momento na internet. Isso sempre a gente faz. Só que a gente nunca vai fazer um programa, por exemplo, teve uma semana que foi lá, o Bolsonaro, não sei o que, o comunismo vai entrar no Brasil, lá. Ah, não, vamos fazer então um programa tentando desmontar essa farsa. Só que a gente precisa entregar algo mais, porque daqui 6 meses, o que vai importar? Então a gente pega esse problema, que é o gancho, e leva para um contexto maior. Então não é um programa sobre se existe ou não uma ameaça ao comunismo no Brasil agora, essa semana. É um programa sobre o comunismo em geral, a história do comunismo no Brasil, como é que é. Então tem esse programa lá, quem tem medo do comunismo, que eu achei que, inclusive, esse aí me surpreende, porque é um programa que fez um baita sucesso e tal. Mas pensar nisso, assim, já que é perene, então vamos falar de coisas maiores, vamos falar de coisas grandes, vamos falar de o Braincast, por exemplo, a gente fala muito de tendência, por exemplo. Que é tipo, beleza, agora o Facebook foi lá, comprou, virou metaverso lá, porque queria fugir dos Facebook Papers e tal. Não vamos falar só dessa polêmica específica, vamos falar sobre o que é esse metaverso, realidade virtual, a gente pode, não pode, tem internet no Brasil, não tem, que tudo afeta. Eu acho, eu não sei se isso é verdade ou se eu que estou ficando com esse olhar enviesado. Vamos ver. Mas eu acho que tudo é grande. Não tem nada. Eu estou ficando com esse problema. Assim, não tem nada que as pessoas me contem que é só aquilo. Tudo infecta muito. Assim. Eu acho que eu saí da política direta muito por isso, assim, porque ela está em tudo, né? Eu achei muito louco você me falar que, o telefonema nasce perto ali das eleições, as eleições mudam muito a forma de fazer. O Mamilos nasceu nas eleições de 2014. Como a política vai se enfiando em tudo e ela vai arrastando as coisas, né? E aí, de repente, você tá ligado ao problema, você que é a microestrutura tá ligado à superestrutura lá, Total. E aí você vê que Marx estava certo o tempo todo, né? Que maluquice. Mas... Não, isso é muito louco. E assim, tem um efeito que eu fico pensando, que aí talvez até fuja um pouco do que a gente está comentando agora, mas como você falou disso, de nascer, às vezes você faz uma coisa pensando numa coisa e dá em outra, né? Porque isso da política é muito isso. Tipo assim, teve um momento ali em 2018 que eu falei, putz, esse cara vai ganhar e a nossa realidade vai mudar. Mas eu não imaginava o quanto. E assim,
E o combo, né? Torcer para que não acontecesse aquilo. E, Sim. e a gente tá vendo o mundo em transformação, e sei lá, é mais uma coisa que eu fico pensando, assim. É uma transformação muito intensa e não é exatamente aquela que a gente quer, né? Então, tipo assim, por exemplo, a pandemia tá acabando. Uhum. O que aprendemos com a pandemia? Não é o que eu gostaria, Sim. né? Então, assim, ao longo desses 2 anos que a gente gravou, porque tem isso, o Telefonemas ele ficou mais intenso na pandemia, porque a gente tava quase parando e a gente voltou a fazer muito. E as nossas conversas sempre tem essa questão, pô, e a pandemia, papapá. Porque a pandemia já foi mais grave, né? Parece que ninguém Sim. lembra. Uhum. Então, assim, em 4 anos, a gente tinha uma realidade, foi para uma segunda e foi para uma terceira que tá mais diferente ainda, assim. E muitas vezes não é o que a gente quer, né? Então você fica Quase mais. sempre. E você tem que continuar. Porque tem uma coisa que você mencionou que eu fiquei pensando. Você nunca. Você tá trabalhando plenamente bem e tal, mas você falou depois, você lembrou das coisas da sua escola, e até Uhum. mencionou coisas assim, pô, às vezes você tem que trabalhar mesmo um pouco deprimido, assim. Então, tipo, Sim. então, o trabalho acontece com todas essas circunstâncias, né? Não é Sim. mecânico, né? Não Sim. tem como ser, né? Sim. Não, e, inclusive me entender nesse contexto. Assim, esses dias eu vi um dado que eu sabia, mas eu tinha esquecido e tal. Às vezes eu vi um dado de quantidade de jornalistas negros em redações no Brasil. Assim. É um número irrisório, me fugiu esse dado agora, mas é terrível. Aí você fala, aí de repente aí você tá lá falando, nossa, não tem ninguém, papapá. E aí de repente você se pega e você fala, caramba, eu faço parte dessa estatística. Até eu, que não apareço no podcast, que não, sei lá, às vezes apareço, às vezes participo de um ou outro, tal, dou uma É. entrevista, não sei o quê, mas até eu que não sou um apresentador, lá, até eu tô mexendo nesse contexto. Até eu tenho uma responsabilidade, até eu tenho um papel, assim. Eu não sou, e eu percebo isso, acho que meus chefes perceberam antes de mim até, que também isso é muito louco, né? Eu vim muito de agência, então a gente tem essa questão de ser o cliente e agência, né? Então, seu chefe é Aham. cliente dele. No meu caso, não. Meus chefes são os apresentadores do podcast direto, então eu tenho que trabalhar nessas duas esferas, assim. E eu não tô lá para para realizar as coisas na cabeça dos meus chefes. Não tô lá só para isso. Isso faz parte do meu trabalho, mas eu também tenho que trazer algo a mais, assim. Porque Aham. senão eles são pessoas inteligentes, são pessoas estudadas, eles querem falar do tema, vão lá e fala, né? Tem algo que eu tenho que trazer que eles não vão trazer. E aí você começa a se entender nesse contexto, assim. Você vê que nem seu emprego é só seu emprego. Seu emprego, ele significa para uma galera. Ele diz alguma coisa, né? Através do B9, por exemplo, ano passado, eu fui parar num evento da ONU, fazer a coordenação de conteúdo de um evento da ONU, de inserção dos negros no mercado de trabalho e tal. E aí, isso não é trivial, né? Se eu não botei no meu LinkedIn, por exemplo, sou totalmente ruim nessas coisas. Mas Vamos atualizar aqui. preciso deixar tudo bonitinho lá. Mas a história tá acontecendo, assim, o que eu sinto a história tá acontecendo e me chamaram para essa trincheira, assim, sabe? Eu tô aqui e aí eu preciso fazer a parada, assim. E aí é isso, assim, tem a depressão, tem a ansiedade, que vem muito dessa violência que eu sofri, a depressão ela vem muito associada a uns episódios de pânico que eu tive depois de alguns assaltos e tal, Aham. mas vem muito desse meu começo na carreira, que eu ficava 20 horas trabalhando, assim, e eu já percebo que eu nem precisava, era mais noia minha, assim, tal. Mas agora eu sou eu e as minhas condições, assim, eu sou... Essa parte também, essa sombra também, ela faz o que eu sou. Sim. A minha trajetória ela vai fazer o que eu sou. Eu ser um cara negro, ser, enfim, ser homossexual, ser uma pessoa periférica, tal, influencia muito. Ser de candomblé, então, influencia tudo, assim, muda tudo no contexto, na parada, e aí você vê que você tá num jogo que você não é a peça principal ali, sabe? Você não é... O jogo não foi feito para você, tá? Você é uma peça de dama no tabuleiro de xadrez, assim. Só que aí você tá lá, você precisa fazer acontecer. E aí... E aí a gente tem que estar de olho, tem que estar consciente
dessa questão, de tudo isso que se permeia, mas não se deixar adoecer por isso, né? Eu acho que o foco, o cerne do trabalho está muito aí. Eu gosto muito o Cris Dias é um cara que ele participa da bancada do Braincast, ele tem o próprio podcast que é o Boa Noite Internet, né? Que é sempre... é um monólogo dele, ele mergulha numa questão, uma aula de roteiro, assim. É um baita contador de histórias ali. E aí ele sempre fala, meu programa, eu sei que tá tudo uma bosta, meu programa eu preciso terminar falando alguma coisa que não esteja só tudo uma bosta, sabe? Só alguma outra coisa. E aí eu tenho que trabalhar muito nesse contexto, assim. Tipo, cara, eu preciso lá, nas últimas semanas a gente fez programa do Bolsa Família, do fim do Bolsa Família, que a gente ia fazer um programa, aí o Bolsonaro adiantou a votação, mudou tudo, aí mudamos a pauta ao vivo, aí eu tava com as meninas dentro do estúdio, escrevendo o roteiro, enquanto elas gravavam ali, aquela coisa louca de cobertura, pá, fechamos o computador, caiu o avião da Marília Mendonça com 26 anos, eu prezo a fazer 26 anos, tal, não sei o que lá, e aí tudo isso mexe muito, né, com a cabeça da gente, com quem a gente é, assim. E aí eu preciso... Chegaram a fazer alguma coisa sobre esse assunto? Cara, não. A Cris fez um texto muito bonito, publicou no Instagram, no LinkedIn, mas a gente não fez nenhum conteúdo específico, porque, enfim, não cabia. Mas eu achei muito maluco, assim. A introdução do Mamilos, acho que é a principal peça que eu faço, assim. Que é uma introdução que tem que estar muito amarradinha, tem que contar toda a história e tal. A gente fez um programa sobre ciúme. O ciúme, como ele mexe, como ele vem do cérebro, quais áreas do cérebro que se mexem, como é que a gente tá mais ciumento, tá menos, não sei o que, tal. E aí eu botei o começo desse programa é um monólogo do ciúme falando com a pessoa. Eu sou o seu ciúme, eu vim trazer quais são meus motivos, por que eu tô aqui, o que me traz, o que motiva, né? E eu botei a Marília Mendonça ali no meio ali. Tem uma música da ciumeira atrás da outra. Eu falei, caramba, que legal, né? Tive a chance de celebrar em vida, assim. E aí é isso. E esse para mim é o ponto, assim. Isso tá no cerne do que me faz levantar e trabalhar todos os dias. Eu achava antes que era, vou falar de tal assunto, vamos chamar tal pessoa, tal, de repente tá a Rosina Herman lá no roteiro seu, você fala, caralho, eu sou do caralho, né? Mas eu acho que não, acho que o que me faz trabalhar é essa sacanagemzinha que eu boto no roteiro. Sabe a coisa que me faz abrir uma cerveja, assim? É quando eu ouço um podcast que eu fiz no roteiro, e aí o apresentador vai gravar e ele dá uma risadinha, escapa, sabe? Eu falo, caralho, cheguei, agora acertei, agora eu fiz o negócio. Toma essa. É isso, fala, cheguei lá. Louco, cara. Por exemplo, eu tô fazendo cinemático agora, como eu faço desde o começo do ano, tô para entregar a pauta agora. Pedro, se você estiver vendo isso, já vou te entregar, viu? Foi mal aí, Pedro. Não, mas é que isso é do meu processo. Eu faço, aí eu paro um tempinho, vou fazer outra coisa, então vou ter esse papo. Você deixa descansar. Aí eu volto e falo, agora eu vou amarrar. É importante isso, cara. Quando eu comecei a pegar o cinemático, eu confesso pra você, é uma coisa pública e notória, assim, eu não gosto de cinema, não acompanho cinema. E é um podcast de mercado de cinema, não é que eles vão fazer de filme do Fellini, eles fazem sobre lançamentos da semana, assim. Sim. E assim, tem pra fazer aquela pauta, eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu não entendo essa parada, não vai dar tempo de eu ver os filmes, porque é muito em cima, né? E aí eu comecei a fazer. E eu comecei a perceber, por exemplo, que é um podcast muito sobre mercado também, sobre a história das produções, bastidores, tal, assim, que ela fala, então isso aqui já me interessa, isso aqui eu já gosto, então já fico mais à vontade. Então acho que eu vou muito movido pela missão de procurar uma sacanagemzinha para fazer. E aí nisso eu vou inventando em roteiro, a gente faz muito material publicitário, né, nos programas, que para muita gente é um negocinho que o pessoal vai lendo ali rapidinho, tipo, compra TechPix, não sei o quê. E eu falo, não, vamos fazer uma piadinha, uma rima, uma brincadeira, qualquer coisinha, sabe? Aí quando eu faço uma coisinha, eu falo, tá bom, então hoje tá entregue, valeu a pena meu dia e tal. E aí, é que nem um casamento mesmo, né? Você tem que ficar se reapaixonando toda hora por aquilo, assim. Muito legal. Essa semana tava tendo de novo essa discussão, né? Como você não pode romantizar o trabalho, essa é uma ideia, essa é uma armadilha, né? Se você romantizar, você tá sendo precarizado e tal. E aí eu vi um comentário de uma pessoa falando, olha, mas também, assim, para nós que estamos fora do acesso, né? Que estamos tentando acessar as coisas agora, a gente dá um passinho para frente, puxa, a gente volta de novo. Que inclusive é uma coisa que eu senti nesse debate, porque eu vi isso meio por alto, assim, mas eu tava... Sim. Por acaso, no fim de semana, eu caí num post
da Trip, que era uma especialista falando, não pode romantizar o trabalho, você tem que procurar essa fruição em outra coisa. Que aí já me incomodou justamente nesse ponto. Uhum. Pô, a culpa é nossa de novo, então? É isso, é isso, é Aí eu isso, falei, é pô, isso. não, É isso. não, A não pergunta pode que eu acho que eu ser. mais me faço sempre é: e daí? Tipo, você não pode romantizar seu trabalho, que não sei o que, blá, blá. Tá, mas e aí? O que você tá me resolvendo? Nada, É. né? É Aí assim. eu vou ter que aceitar um trabalho pior, provavelmente, pra. Ah, não, aí no meu meio tempo eu vou fazer as coisas. Cara, isso é tipo. Para trabalhar de graça, né? Para fazer o É, que eu tipo assim, gosto de é a graça. discussão Eu certa, faço o que eu mas. gosto sendo pago hoje. Então. E isso é muito louco, né? Porque assim. Aí você vai pra falar. Aí você vai ter que falar que não gosta. É isso, né? Vou ter que ficar. Eu tinha muito isso. Eu aprendi isso agora, porque até, sei lá, mês passado, eu ficava meio assim, tipo, não, é só um trabalho como qualquer outro, tá, não sei o que lá. Pô, não é, é um negócio que eu gosto de fazer, é um negócio que as pessoas, pelo menos, dizem, né? Que eu faço bem, assim, e as pessoas se interessam. E eu me sinto bem fazendo isso. Acabou a conversa. Porque não era para eu estar nesse lugar. Não era para eu ser redator do. Imagina, roteirista de podcast, era para ser mais um herdeiro aí, sabe? Vamos ver como é que era pouco tempo atrás, assim. Agora, começando a mudar, começando a ser um negócio. E eu sou, graças a Deus, assim, aos meus orixás, ao meu caminho, eu sou parte dessa mudança, eu tô nesse circuito. Então, para citar um Renato Russo, para ser bem odiado aqui, se a Via Cruz vira o circo, eu tô aqui, sabe? Tipo, Não, já você vamos nessa, vamos abraçar e vamos abraçar citou no gostando. lugar certo, porque aqui a gente defende o legado. É, é, Vende? é um dos maiores. Sim, sim. Cara, eu acho lindo que minha mãe é fã de dois grupos, assim. Só tem essa. Ela é muito fã do Racionais e ela é muito fã do Legião Urbana, assim. Isso é toda a Nossa, personalidade dela. Eu acho ela isso tem que incrível. vir aqui falar com a gente, então. Não, minha mãe é um show à parte, assim. Porque eu gosto muito, porque essa coisa de pegar a realidade, né? Tipo assim, tem essa informaçãozinha lá. Do jeito dele, mas tem. Ô Iago, pra gente Sim. não esquecer nenhum assunto, né? A gente tá falando que. Difícil, viu? Não, a gente se enrolou muito, porque a gente começou a falar da. Falou da B9, aí falou de você, aí começamos a falar de formato, criatividade, como trabalhar e como lidar com esse processo, né? Porque acho que eu até peço desculpa se eu me embaralhei na pergunta, porque era nesse sentido mesmo. A gente tá vivenciando a nossa vida enquanto trabalha e, tipo, isso muda o trabalho, que é a sua resposta, né? Tipo, pô, enquanto um cara negro aqui num lugar que falaram que não era para mim, e, tipo, tá nesse lugar e tal, e passando pelas questões ao mesmo tempo que você tem que se provar, né? Então acho que a gente falou muito disso, mas a gente, pra voltar assim, tipo, a quase uma timeline da história do Iago, Sim. onde que entra esse papo de estudar economia? Porque você sempre passeando pelas profissões aí você se encontra no conteúdo. E onde que entra a economia nisso? É pro seu trabalho? É para uma segunda coisa que você já está pensando? Como que surgiu esse campo? Porque é um campo muito interessante, né? Que eu acho que aí meu chute vai ser crucial para a nossa história nos próximos 20 anos, porque a gente está numa crise econômica que talvez seja superada daqui. Sim, pô, vota lá no Lula, irmão. Em Por 4 favor, anos, gente. em 4 anos não melhora, tá? Então vai tem essa questãozinha aí. Então, assim, é um puta assunto, né? Mas eu queria te entender, assim, por que você se interessou por ele? Se tem a ver com o trampo de conteúdo ou se já é tipo uma segunda que você tá engatando aí. Cara, então, de novo, eu tô fazendo sem saber o que eu tô fazendo, assim. O que acontece é que eu Você tava no chegou lá meio e da falaram assim, ô, dá faculdade. pra ser professor. Aí você, putz, não era isso. Tipo, eu cheguei, sabe, assim, eu não devia ter pensado nisso antes de fazer o bagulho, mas, aliás, não me arrependo nem um pouco da letra, assim, foi uma experiência de vida incrível, assim, porque, enfim, para mim era tudo que fazia sentido, era tudo que eu precisava estar lá mesmo. Uhum. E acredito também nisso, assim, tô tentando acreditar mais na minha intuição, assim, às vezes eu sinto uma vontade que não tem sentido, tem que estar lá e vai dar certo, enfim. Às vezes não, também vou me estrepar, faz parte da vida e toco o barco, assim. E vem muito disso, assim, a economia. Eu vou chegar lá. Eu tava no meio da Vai faculdade, tranquilo. cara. Oi? Vai Tô tranquilo. tranquilo. Eu tava no meio da faculdade, sei lá, acho que no terceiro ano, tava já estagiando na Uhum. prefeitura. E como eu falei, criei para o setor de programação cultural.
E aí, olha que maluquice, né? Era um estágio de R$ 600 que eu ganhava, eu ia ganhar 1.000. Exatamente R$ 1.000. E aí, eu não tinha cara para falar para minha chefe que eu queria sair do estágio com ela. E ir pro outro, do lado, sabe? Aí fiquei nessa, assim, fiquei nessa crise e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, e se eu... E eu tava nessa, não sei se eu gosto da letra, não sei se eu não gosto, eu não quero ser professor, eu não sei se é isso, pá. Aí veio nessa, não, e se eu trocar de faculdade? Aí eu falo que eu vou trocar de faculdade, aí eu saio do estágio, vou para esse projeto aí, tal, não sei o que lá. E aí, eu assim, mas eu acho que então eu quero estudar economia, então. Que era uma vontade que eu tinha, tipo, eu falei, eu sentei, eu li a lista de cursos, na verdade não foi nem eu lembrei agora, eu tava indo num terreiro de Umbanda, foi um Zé Pilintra que catou e falou, cara, você tá em crise, mas assim, abre a lista, você me traz 7 cursos aqui que você quer fazer e vamos definir o que você faz com você, sua carniça. Aí foi engraçado, na semana seguinte cheguei lá com a minha listinha e tal, não sei o que lá, ele pegou, olhou assim, falou, putz, tá estranho isso, né? Falei, por quê? Porque eu não sei ler, né? Eu sou um espírita, não leio, me conta aqui que você me trouxe. Aí, enfim, ele falou, olha, você não tá entendendo nada, você tá meio perdido mesmo, mas vai passear um pouco, daqui uns anos a gente retoma essa conversa. Mas nisso que eu falei, eu quero estudar economia, eu tentei começar a me convencer que eu não queria. Porque eu falei, que fácil, né? Eu tava começando a militar na política, então, e todo mundo, muita gente da parte da minha área política ali, o petismo ali, da USP, da economia, o pessoal ali da FEA, então é tudo lindo, nossa, vou para lá. Eu falei, cara, quem sou eu, né? Não sei fazer um cálculo, que eu não quero. Aí eu comecei a comprar livro de exercício para me convencer de que eu não queria aquilo. Certo. E aí, nisso, eu comecei a resolver os livros de exercício assim, enlouquecido. Eu virava à noite em casa. E aí aí eu não fiz cursinho, né? Então não tinha matéria em casa para estudar, assim. Aí alguns amigos me doaram as apostilas de cursinho dele, ficava estudando tudo, tal. Cheguei a prestar FUVEST, passei para a segunda fase. Foi uma loucura, assim. Eu lembro que, assim, ia rolar. 45 de humanas, eu errei 7, sabe? Fui bem nas exatas também, tal. É que na segunda fase deu um problema num dia da prova, eu não fiz algum dos 3 dias lá da prova. Mas estava muito nesse projeto, tal. Aí não deu certo esse ano, eu faltei na prova um dia, aí ficou para depois, assim. E aí eu tava terminando a letras, e é bom, né, ter família nessas horas, porque a família ancora, assim. Acabou a letras e tal. Aí a mãe, não, o que você vai fazer? Agora eu vou trabalhar, né? Vou ver se eu cresço um pouco mais na vida e tal. Ela, não, você não vai mais estudar? Não, vou fazer aí uma faculdade depois, né? Sei lá. Uma hora eu vejo isso aí. Aí minha mãe começa. E aí? Essa faculdade aí? Vai sair? Você não vai fazer um mestrado? Você não vai fazer um nada? Você não vai viajar? E aí agora nesse meio de ano eu tava meio louquinho de novo, assim. Aí eu fui lá, um dia me deu uma louca, eu fui lá, chamei a faculdade no WhatsApp, falei, e aí, gente, o que vocês têm para mim? Aí eu tinha uma nota lá no Enem, eles me deram uma bolsa boa lá, tô pagando uma mensalidade pequena, e tá sendo muito gostoso, assim, porque primeiro que é um sonho de anos que eu tava recalcando, que, não vou ter tempo, não vou conseguir fazer, blá, blá, blá. E segundo que é meio que, como é muito fora de tudo que eu faço, acaba sendo um descanso. Fico fazendo lição de matemática para desligar do mundo, assim, sabe? Ouvindo uma musiquinha e tal. Olha que delícia. Eu não sei o que eu quero fazer com isso. Eu acho que eu quero fazer alguma coisa, que eu ainda não sei. Eu tenho muito para mim que, para minha carreira de roteirista, se tiver a chance de continuar nessa toada aí por mais tempo e tal, vamos ter. Pague muito, patrocine muito o B9, viu? Para eu ter bastante ceia de Natal. Dá o seu play lá depois, hein? Pelo amor de Deus, compartilha, sabe? Todas essas coisas. Mas eu acho que, de alguma forma, eu vou conseguir casar esse meu interesse de dados para transformar esses dados em história. Então, também comprei um curso agora de cientista de dados. Eu vou tentar entender como é que faz essa análise aí. E eu quero casar essas 3 coisas. Eu acho que hoje eu sou um contador de histórias, mas sou uma pessoa muito fascinada por dados. Assim, eu confio muito... Eu confio não, eu desconfio dos dados, na verdade. Eu sou meio contra os dados, assim. Então eu gosto de ir lá e ver aquele número e falar, cara, esse número não significa isso que ele tá falando, significa outra coisa. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, não, a estatística boa é aquela que tortura os números até eles confessarem. E aí isso me move muito, assim. Então eu acredito que de alguma forma eu vou fazer alguma coisa com isso. Então não sei o que é. Mas tô me deixando levar aí. O recado só pode ser sigam o Iago, porque algo de bom vai vir. Vem aí. Vem aí.
E é isso, né? Não, E seguir para ficar acompanhando o trabalho, ver o que você tá fazendo, né? Você vai estar sempre ativo sim, vou nesses, atualizar meu nesses, LinkedIn, senão você vai me nesses bater. múltiplos campos, né? É, tem isso. Atualiza lá. Mas aí E nas tem, redes e tem a sociais, por informação, exemplo, e tem a informação que você é São Paulino também. eu sou, cara. Eu Olha sou, e aí, ó. aí eu não acompanhava futebol, nunca fui um praticante assim. Decidi acompanhar esse ano do São Paulo. E eu falei, putz, tira sorte grande, né? Que foi o ano que o São Paulo ganhou o Paulistão. E aí tá uma Agora desgraça, vai. tá uma coisa terrível. Então não sei se eu sou o azar de São Paulo, não sei o que tá rolando. Não, Precisamos entender isso. fica tranquilo, Iago. Tá, Muita tá há gente é o 10 azar de anos. São Paulo, né? Não, tá há 10 anos assim. Cara, tá Não é feia a coisa, você. né? Não é você, tenho certeza. Mas eu gosto muito de futebol porque eu acho que o futebol é igualzinho à política, só que é uma política que eu não tenho que ir pra ata, entendeu? Não tenho que É, protestar, só tenho que sentar e assistir, assim. Mas é a mesma coisa, total. uma movimentação de fulano vai para cá, fulano vai para lá. E aí, acho que sempre me interessa esse movimento, sabe? Aliás, E agradecer eu. aqui o nosso querido Aman, que é um seguidor aqui do Telefonema, está acompanhando aqui a gravação ao vivo, ó. Aí ele mandou, Iago, o azar de São Paulo é o São Paulo. Mandar um Nossa, abraço aí pro olha, Aman, mano, porque você entendeu tudo. agradecer que ele se reinscreveu aí na nossa Twitch. Valeu demais, Aman. E Isso também aí. mandar nossa solidariedade, porque o Aman é gremista. Nossa, mano, Então nossa. Não, ele foi muito empático agora. Agora ele tem que, foi. vamos fazer Você assim torce para que com. time? Eu sou São Paulino também. Tamo aí. Caramba, hein? É isso, é isso. Pelo menos a gente dá umas risadas, tem bastante gente É, bacana aí. não. Hoje eu fui no dentista, meu dentista também é São Paulino, aí eu falei pra ele: Ah, pelo menos a gente viu ganhar tudo uma vez, tá bom já. Massa. Foi há 10 anos atrás, mas beleza. Aí você virou para ele e falou assim: olha, cuidado aí com o canal que você vai fazer, que eu já sofro muito, eu sou São Paulino, vai com calma, É, não, tanto que eu falei desse papo depois, já tava tudo resolvido. Eu falei, agora eu posso falar disso. para não deixar ele triste. É. Mas aí é isso, tô gostando também de acompanhar futebol. É legal você acompanhar uma coisa que, como eu transformo tudo em trabalho, é legal você acompanhar uma coisa só que é para acompanhar, assim, só para chegar lá e Você não ver. transforma em trabalho. Cara, não Aí daqui a tem. pouco o B9 Cara, Footcast. e às vezes eu invento mesmo, falar, não, vamos fazer um negócio de esporte e tal. Eu meto umas pautas de esporte para Cara, eu ficar, né? não, eu te devolvi essa porque eu sou assim porque o Telefonemas tem esse problema. Ele pode ser qualquer coisa. Então, eu me interessei por algo, vira personagem. E é muito inevitável. Eu tento falar, por exemplo, xadrez, uma coisa que eu me interessei na pandemia. Eu já trouxe gente que joga xadrez aqui, 2 caras. É mesmo. Mas depois eu comecei a ficar meio tipo, seria legal não transformar isso num assunto, né? Porque Não era para aí ser só seria um lazer. ser mais Não, é uma isso. coisa. É isso. Eu tento trazer tudo pro mundo do trabalho e tal. E aí eu percebi que eu tô me ferrando nisso, porque acaba que tudo fica enfadonho depois de um tempo. E aí você não tem válvula de escape, tudo vira um grande trampo, uma grande estrutura. E eu sou uma pessoa muito cansada, tô muito cansado ultimamente. Então, tudo que eu puder, Cansadita. tudo que eu puder não despender energia, eu tô preferindo, assim. Massa. Inclusive, para não deixar o Iago mais cansado, vamos para aquele nosso momento, agradecer quem está no nosso Apoia-se. Avisar, né, que o Telefone é esse podcast independente que conta só com a sua participação para ajudar a gente. Então cola lá no Apoia se você quiser dar aquele apoio mais fixo. Como a gente está também em multiplataformas, tá na Twitch, também tem o sub da Twitch, faça como o Aman, pode dar seu sub. Tem o Pix também, se você quer dar aquela ajuda mais. Pô, eu não quero apoiar todo mês, quero dar. Eu gosto do Iago, você tá de parabéns por ter entrevistado ele, eu vou te dar um dinheiro só por esse episódio. Então, recomendo que você mande um Pix pra gente, tá na descrição aí o nosso e-mail lá, tem aqui na tela, se você está vendo em plataformas de tela, né? Na plataforma de áudio está só na descrição, mas tem o nosso Apoia-se e eu quero agradecer quem está lá no nosso Apoia-se, porque um dos prêmios do Apoia-se é esse, né? Você tem o seu nome lido todos os episódios. E tem outra vantagem, que é quem chega com mais de R$ 10 ganha desconto na livraria Alecrim, que é aquele descontinho de 15% para quantas compras você quiser. Então, a livraria Alecrim tem tipo os melhores livros do mundo, porque é uma livraria que trabalha com lançamentos e usados, e eles fazem uma curadoria. Não tem tipo Olavo de Carvalho, não tem Rodrigo Constantino. Você nunca vai esbarrar num livro ruim. Se for um autor que você não conhece, eu te garanto, não é ruim. Porque eles têm esse cuidado lá de separar as coisas boas. Então quem chega com mais de R$ 10 ganha aquele 15% pro ano inteiro. Não é só Black Friday, não é só na feira do livro da USP, é 15% o ano inteiro para você comprar mais barato lá. E de quebra você ajuda a gente com 10 conto, que é tranquilo. Quer dizer, para uma galera. Se você
não faz parte dessa galera, fica tranquilo. Ajuda a gente só com aquele compartilhamento, aquele likezinho, se você tiver... quer dizer, é o que eu falo em todo episódio. Se a sua plataforma que você está ouvindo a gente é de like, dá like. Se é de compartilhar, compartilha. Se é de deixar comentário, deixa comentário. Fica à vontade. Eu não sei se você está no Spotify, no YouTube, na Twitch, no Google Podcast, no iTunes, sei lá onde você tá. Podcast é assim, tem dessas. Toma alguma ação aí. Algum botão tem para você apertar, aperta alguma você tem, às vezes, não sei se vocês experimentam isso lá na B9, Iago. Eu descubro, às vezes, do nada, uma plataforma de podcast que indexa o Telefonemas. Aí você vai lá, tipo, é uma plataforma que ninguém conhece, e você fala assim, mano, deve ter um play lá. Aí tem lá, 5 seguidores. Aí você fala, quem é vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Mas é bom, né? É bom, continua aí, cara. Quanto mais plataforma, menos vai ter dominância de mercado. Vamos fica firme. Tentar diversificar as coisas. Mas, agradecer muito já quem tá lá no nosso apoio. Então é isso, façam parte. E quem já tá lá? Muita gente há mais de um ano, hein? Muito obrigado, hein, turma? Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Mauro Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e Lucas Gomes. Muito obrigado, turma do Apoia-se. Valeu, Aman. Também tem toda uma turma da Twitch aí, que eu não tenho a lista de vocês, eu preciso preparar isso aí, para agradecer também quem chegou com o sub. Muito obrigado. Vocês mantenham o Telefonemas na ativa, tá? Certo? Valeu demais. Agradecer muito o Iago por ter colado. Iago, sim, é aqueles papos que vai ter que ter parte 2, porque a gente poderia ficar aqui conversando mais, puxar outros tópicos. Tem que ter parte 2 e a parte off, né? Que é a parte que a gente só não que é impublicável. Vamos ver aí. Mas, cara, valeu demais por ter colado, por ter topado participar. De novo, agradecer pelo seu elogio, por você ter notado a gente lá e ter comentado. E, pô, prazer te conhecer, porque como eu te falei, eu não acompanho muitos outros podcasts por falta de tempo, né? Então, assim, talvez eu nunca cheguei no seu trampo, porque não tô de olho, não tô acompanhando, mas por você ter dado só um comentário, já fui lá fuçar e falei, pô, esse cara aqui é especial, precisa de ter um papo com ele. Então, isso faz muita diferença, assim, fica até uma dica, assim, para as outras pessoas. Viu uma coisa que você gosta, ou que você tem o mínimo interesse, tenta falar com essa pessoa, às vezes vai acontecer algo, né? Então, aqui aconteceu esse encontro, eu comecei a conhecer o Hidalgo, agora eu quero parar para escutar as coisas dele com atenção, porque é um cara especial. Vocês perceberam isso nessa 1h30, e é isso, cara, valeu demais. Valeu mesmo, viu? Valeu o convite, viu? Tô realmente famoso hoje. Já põe no currículo essa aí também. Foi sua primeira entrevista ou não? Cara, foi. Aí, mais uma conquista. Não. Telefonemas tem muito esse hábito, cara. É a primeira. Agora eu vou ter que ser famoso, né? Vou ter que ganhar um jabuti pra falar, não, lá na biografia, falar, não, pô, minha primeira entrevista foi no Telefonema. Quando ninguém me notava. Foi ele que primeiro me abriu a porta. O Iago tá com quantos seguidores aqui, ó? Quase 1.700, hein? Quando chegar nos 5.000, lembra da gente. É isso. Mandar um publi pra você de copo. Boa. Turma, agradecer muito quem acompanhou a gente ao vivo, quem acompanha também a gente na versão gravada, seja lá onde for, como for. Muito obrigado por ter colado. O Telefonema está nas plataformas de podcast toda terça, quinta e sábado, geralmente às 5 da manhã. Que é agora isso eu aprendi com vocês, hein? Horário para subir podcast. Eu era contra e virei a favor agora. Virei a favor. Nas plataformas de vídeo, na Twitch a qualquer momento, vocês sigam a gente, acompanhem, porque a gente pode aparecer lá a qualquer momento fazendo qualquer coisa, não só entrevistas. E no YouTube, vamos marcar aí de ser segunda, quarta e sexta? Acho que vai ficar por aí. Se não der para estabelecer isso, a gente vai vendo com o tempo aí. Mas vai ser o inverso do podcast. Estou me planejando, tentando me organizar. Mas é isso, turma. O Telefonemas volta a qualquer momento, então. Um abração, turma. Um abração, Iago. Até mais. Valeu, viu? Bom trabalho aí pra você. Tchau, tchau.